Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e hoje eu quero te convidar para um novo projeto. Acabamos de encerrar a obra O Céu e o Inferno, né? Ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e que obra magnífica. Todos nós, eu acho que tivemos a chance de aprender muito, mas muito mesmo com essa obra. Bom, e o projeto continua, né? O projeto continua e agora eu quero te convidar, a você que nos acompanhou no livro A Gênese, nos acompanhou no Céu e o Inferno, e você que está chegando agora também. Vamos agora aprender sobre o fenômeno mediúnico. Vamos estudar juntos e eu quero lhe convidar a todas e todos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Vamos estudar essa obra maravilhosa para quem, obviamente, se interessa muito sobre esses assuntos, né? Para quem vê nessa obra a resposta, né, de tantas perguntas, né, de tantas dúvidas que temos acerca do chamado mundo dos mortos, né, acerca dessa ciência que até Allan Kardec foi vista com muito misticismo, né? Com muita dúvida, pois sim, foi o conhecimento espírita, a ciência espírita, que nos trouxe, através do Livro dos Médiuns, um estudo científico, filosófico, com a metodologia científica acerca do fenômeno da mediunidade. Então, lhe interessa? Você tem interesse sobre esse assunto? Você acha que é médium? Você tem dúvidas então e quer realmente obter respostas abalizadas, respostas técnicas, científicas, sérias, doutrinárias, consoante a filosofia espírita, a ciência espírita? Então é para você. Esse projeto que começa hoje, né? Esse projeto que está começando agora, então seja bem-vindo e seja muito bem-vinda. Talvez essa obra ela tenha uma peculiaridade em relação às outras, tá? Como ela é uma obra de cunho muito científico, e embora esse assunto traga ou tenha uma atração sobre muitas pessoas, acho que 9 em cada 10 pessoas querem falar com os espíritos, ou eu posso estar exagerando nessa estatística, tá? Mas, grosso modo, as pessoas querem entender, pelo menos entenderem como funciona esse processo. E muitas delas querem sim estabelecer comunicação com seus entes queridos, né, que já partiram através da porta da morte, obviamente, com dúvidas sobre, às vezes, o que lhes está acontecendo na vida. E nós temos hoje, né, como eu acredito que sempre houve, né, sempre houve, é válido lembrar que quando Moisés proibiu, lá nos idos, né, do Êxodo, na Bíblia, né, quando Moisés proibiu a comunicação com os mortos, primeiro é interessante lembrar que se ele proibiu é porque é um fato, né? Se ele proibiu é porque é verossímil. E se ele proibiu é porque o fenômeno existe. Nós vamos falar sobre isso também, sobre essa proibição mosaica e sobre muitas outras coisas também. Bom, nós vamos fazer hoje uma introdução, inclusive acompanhando a própria introdução
de O Livro dos Médiuns. Introdução essa que já nos convida a muitas reflexões. Por exemplo, já na introdução, a experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios da ciência. E estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos, ou seja, os problemas do noviciado, ou seja, daquele que está iniciando, produziu seus frutos e que muitos deveram, à leitura atenta desta obra, ter podido evitá-la. Então, nós temos aqui o próprio codificador presenteando essa obra, para todos aqueles e aquelas que desejam ingressar no espiritismo prático, na ciência prática do espiritismo. Sim, na conversação, sim, com os espíritos. É do que trata esse livro. Inclusive, a propósito, o título do livro é O Livro dos Espíritos, ou também, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, o que temos em mãos aqui, o que iremos estudar ao longo aí de não sei quanto tempo, Só o livro O Céu e o Inferno foram 138 aulas, Como cada aula foi por uma semana, Vê aí, depois façam uns cálculos aí. Quantas semanas tem um ano? Eu acho que tem umas 52 semanas, se eu não me engano. Mais ou menos, 52, 53. Eu acho que levamos mais de 2 anos só para o céu e o inferno. Bom, então temos aqui um estudo de um manual de espiritismo prático, para quem, claro, deseja embrenhar-se, digamos assim, por esse caminho. No entanto, eu quero já deixar também uma advertência, tá? Não encarem essas aulas assim como, basta assistir essas aulas, eu vou exercer mediunidade. Não, por favor, entendam essas aulas como um coadjuvante. Se você realmente deseja ingressar nessa área mediúnica, busque um centro espírita, sabe? Busque um centro espírita sério, um centro espírita que preze pelos estudos, um centro espírita que lá você vai ter o concurso da orientação científica, técnica, todo o cabedal informacional e orientacional necessários ao desenvolvimento dessas práticas, tá? Eu desde já eu deixo assente que essas videoaulas elas vão servir como um coadjuvante. Sobretudo estudem o livro, o livro dos médiuns. É o pontapé inicial. É o pontapé inicial para o estudo dessa obra. No Lar dos Humildes, que é a casa que patrocina esses vídeos, e é a minha casa-mãe também, lá temos também cursos sobre mediunidades, obviamente a prática da mediunidade, a orientação correta para se seguir em frente. Fica aí a dica, tá? Mas é muito importante entender isso. Como é muito importante entender também que nenhum curso de mediunidade é um curso de formação de médiuns, pois a mediunidade é uma característica orgânica, já se nasce com a predisposição a essa, digamos assim, a essa capacidade, tá? Já se nasce com essa predisposição. Nas semanas anteriores a esse vídeo, não sei se alguém que está me ouvindo e vendo, nas semanas anteriores a esse vídeo apareceram na internet muitos artigos sobre a descoberta de alterações genéticas no cérebro dos médiuns. Estudos assim feitos com
com muita metodologia científica, né, atestaram modificações genéticas no cérebro dos médiuns. Lá no Livro dos Espíritos, já que se fala também sobre mediunidade, obviamente, lá no Livro dos Espíritos, Kardec já nos lembra que a mediunidade é uma característica orgânica. Bom, olha só o que o codificador Allan Kardec nos passa. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa, pensando que, para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tomar do lápis para escrever, numa clara alusão às mesas girantes, né, e à psicografia. Fiquem tranquilas e tranquilos, teremos a oportunidade de estudar esses fenômenos todos. Há muita coisa, hoje é só uma introdução. E Kardec continua, prestem bastante atenção. Enganar-se-iam igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium. Essas qualidades não existem senão em grau muito diferentes, e seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. Ou seja, não trata-se de um curso de formação de médiuns, pois nenhum curso de mediunidade vai fornecer a ninguém que não tenha já inata a propriedade mediúnica de sê-lo. E olha que interessante, olha a comparação maravilhosa que Kardec faz. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores e nem músicos. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Aí sim, se você já tem a faculdade natural, aí claro, né, o estudo de O Livro dos Médiuns, o estudo sobre mediunidade, aí com certeza vai guiá-lo de maneira primorosa. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho, olha só, Kardec continuando. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica tanto quanto o permitam as disposições de cada um. E, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil, quando a faculdade existe. Quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propomos. Interessante, né? Não adianta você ensinar teoria musical, ensinar a ler partitura, ensinar a tocar piano, ou violino, ou violão, se a pessoa não tem nenhum talento para música. Não adianta, ela pode aprender as escalas musicais, os tons, as oitavas, as ressonâncias, pode aprender a posição dos teclados no piano, mas se ela não tiver talento, ela não vai desenvolver. Agora olha só que interessante, Kardec continua, para você, para mim, olha só, ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão que aumenta todos os dias de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os problemas que podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de trazermos uma coisa incompleta. Ou seja, não é só para os médiuns, embora o Livro dos Médiuns seja dedicada aos médiuns, é dedicado a todos aqueles e aquelas que querem estudar os fenômenos espíritas, que querem estudar os fenômenos do mundo espiritual, que querem conhecer mais sobre as propriedades do espírito. Então, não é
Claro, o principal, né, o alvo principal é aquele ou aquela que tem a capacidade mediúnica, mas é também dedicado àquele e àquela que quer estudar, que quer aprender, que quer entender os fenômenos espíritas. Isso é muito interessante. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas, conclui Allan Kardec. E ele continua: a prática do espiritismo, isso é muito importante, prestem muita atenção. A prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são as coisas com as quais não é nem conveniente nem prudente brincar. E creeríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado, do primeiro estabanado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicação com o mundo invisível. Então é sério, gente. Não é brincadeira, não. Não mesmo. Eu acho não. O Livro dos Espíritos, ele tem um tom mais grave. Ele tem um tom mais, assim, austero. Porque ele não é para brincadeira. Ele não é para curiosos. Não é para quem quer show, quem quer fenômeno. Não, não, não. É para quem entende, para quem, ou melhor dizendo, para quem gostaria de entender as reais conexões entre os dois mundos. Quem quer compreender as consequências da nossa própria vida, sim, pois a nossa própria vida ecoa no mundo dos espíritos, e a vida no mundo espiritual ecoa nas nossas próprias vidas, e isso nos define, isso nos traz efeitos, isso nos traz consequências, então é sério. Nada de brincadeira, já ouviram falar, por exemplo, na brincadeira do copo, naqueles tabuleiros de... Não é para isso não. É para conhecimento, é para autoconhecimento, é para munir-se de sabedoria e entendimento para o bem e de maneira útil. Não é para brincadeira, não. Nem tão pouco, eu já acrescento. Nem tão pouco, eu advirto desde já, nem tão pouco para fins financeiros. Não. Não mesmo, tá? Não mesmo. Não mesmo, mesmo. Bom... Depois Kardec fala aqui de uma maneira muito interessante, que, aliás, eu não digo bem que seria uma advertência, é mais uma nota, tá? Você que tá chegando agora, né? Você que nunca ouviu nada de espiritismo, você que não conhece ainda a doutrina espírita, você que não faz ideia sobre os alicerces, os princípios básicos da doutrina espírita. Olha, não é que esse curso que começa agora, nessa aula, essas aulas que começam agora, não é que elas sejam proibidas para você, não é proibido a ninguém. Mas se você não conhece nada de espiritismo, é recomendável você ler primeiro o Livro dos Espíritos. É fundamental ler primeiro o Livro dos Espíritos, recomendação do próprio Allan Kardec. Olha só o que ele diz aqui, ó. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos, isso está na introdução de O Livro dos Médiuns, tá? Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra, né, O Livro dos Médiuns, a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver.
Nela verão os escolhos ou problemas que se podem encontrar e terão, assim, um meio de evitá-los. Então é muito interessante que Kardec adverte aqui, como já lemos anteriormente, a obra não é só para médium, é para aquele que, por exemplo, eventualmente, mesmo não tendo mediunidade, mas pode deparar-se com fenômenos mediúnicos. E esse conhecimento lhe concede, lhe confere uma clareza de visão, uma maturidade para que você saiba analisar tais fenômenos, né? E ajudar, de repente, e tirar boas conclusões e não cair em mistificações, em misticismos ou em coisas falsas. Saber identificar e separar o joio do trigo, né? Então, aí Kardec aí ele dá um tom de advertência mesmo, falando do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Aqui o próprio codificador nos lembrando da nossa responsabilidade, né, de primeiro entender um pouco da doutrina espírita, entender um pouco de espiritismo. E aí o Livro dos Espíritos é o recomendado antes de entrar nessa obra. Mas você quer ficar, quer continuar? Fique por sua conta e risco. Claro que nós iremos esclarecer muitas coisas aqui. Bom, a você de longas datas, que já nos acompanha há muito tempo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que está chegando agora, está conhecendo agora esse canal, aliás, entra lá no canal do YouTube do Lar dos Humildes, sabe? É só você ir no YouTube e colocar Centro Espírita Lar dos Humildes. Tem muita coisa lá. Tem o nosso curso sobre o céu e o inferno, tem o nosso curso sobre a Gênese, tem um estudo sobre a Gênese do meu colega Ramon, tem um curso sobre palavras de vida eterna do meu querido amigo e irmão Neto, tem as aulas do mestre Alcides, de muitos outros convidados, tem um manancial de vídeos, de conteúdos preciosíssimos, conteúdos assim de altíssimo nível e utilíssimos para o seu aprendizado sobre doutrina espírita. Então vai lá, dá uma espiada, dá uma olhada na nossa página do YouTube. De novo, é só ir no YouTube e colocar lá na aba de busca, né? Centro Espírita Lar dos Humildes. E aí você vai ter um mundo de doutrina espíritas, um mundo de doutrina espírita ao seu alcance. Bom, assim feita a nossa introdução e o convite, a você de boa vontade, crente ou não, mas que deseja, assim como eu, conhecer a verdade, porque aprendemos com Jesus que ela liberta. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemos-nos como Jesus nos amou. Cuidem uns dos outros. Até a próxima semana. Tchau.